O efeito de desenhar no SVG talvez seja um dos mais famosos efeitos dele e um dos mais legais. O que acontece nesse efeito é que a gente tem um objeto que ainda não está na tela e ele vai se formando com o tempo através do seu path, do seu contorno. E para fazer esse efeito é muito simples, bastante simples mesmo. Eu já deixei aqui uma página semi-preparada, onde a gente já tem o body, né, com aquelas ideias para poder centralizar, e a gente tem aqui o nosso ícone SVG, onde eu tenho aqui um ID para ele e tenho o path dele, ok? O que a gente precisa fazer agora é o seguinte: eu vou abrir o console, que é o jeito mais fácil da gente pegar as informações que a gente quer. A gente quer esse componente aqui, o SVG, e o path de dentro dele, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar Document Query Selector, ok? E dentro do Query Selector a gente vai pegar o js.path. Isso aqui a gente vai chamar de JS. E então a gente vai pegar o getTotalLength dele. E a gente tem aqui, ó, que o tamanho dele, desse path, é 271.37. Vamos arredondar para 272. O que significa esse número? Esse número significa que esse path aqui, todo esse contorno, ele tem o tamanho de 272. Então a gente pode fazer o seguinte: lembra que a gente tem os efeitos do stroke-array e o stroke-offset, certo? O que a gente precisa fazer é primeiro colocar o nosso stroke-array. Conforme a gente vai aumentando o número, a gente faz o tamanho dos traços, certo? Então, se eu tiver um stroke-array de 272, eu vou ter exatamente o tamanho, um traço que eu estou contabilizando, exatamente o tamanho do meu desenho, certo? E lembra que a nossa propriedade stroke-offset, ela servia para empurrar esse traço. Então, se eu empurro esse traço, conforme eu vou empurrando, eu vou escondendo o meu desenho. Então, reparem, vou colocar aqui, por exemplo, 50 pixels e vou subindo. Ó, repara que o nosso desenho está sumindo. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque eu estou empurrando o único traço de desenho que eu tenho. Quando eu chegar no tamanho máximo dele, que é 272, e ir empurrando, ele vai voltar depois de um tempo a chegar no nosso desenho. O dobro dele completa o desenho inteiro. Só que a gente não quer, a gente quer que ele fique totalmente escondido, né? Então a gente quer que ele tenha 272. E para fazer o desenho é o inverso. É só fazer ele sair do 272 e ir diminuindo o seu tamanho. E reparem, o nosso desenho vai sendo construído. Então é bem simples. Qual é a lógica? A primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo, é descobrir o tamanho do nosso desenho utilizando a propriedade do getTotalLength. Então, ó, inspecionou, pegou o tamanho, já temos ele, ok? Então essa é a primeira coisa a fazer. Em posse desse tamanho, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou aqui, JS-Path, ok? A primeira coisa a determinar é que o stroke-array tem que ser exatamente esse tamanho. Assim a gente vai criar um traço, então vou até comentar aqui, cria um traço do tamanho do path inteiro. Então, quando a gente cria o stroke-array, bota um tamanho, por exemplo, com 1, vão ser vários tracinhos do tamanho de 1. Aqui a gente está fazendo um traço só que tem o tamanho de 272, que é o desenho inteiro, certo? Depois o que a gente tem que fazer é definir o nosso stroke-offset com o mesmo valor, com 272. Por quê? Porque isso aqui vai empurrar os traços, o traço, né, porque só tem um, para fora da visão, ou seja, ele vai ficar fora, não vai aparecer. E aí o que a gente tem que fazer, como é toda uma animação,
a gente vai criar um keyframes, né? Vou chamar ele de draw. Em geral, todo mundo utiliza draw para entender que vai desenhar. E eu quero o seguinte, que ele parta desse 272, esse é o original, to para o stroke -offset de 0. Porque assim, quando eu chego no 0 aqui, no meu desenho, ele vai acabar sendo feito o desenho, porque ele vai começar a voltar com um traço para a tela. Então, vamos lá. Crio um animation, chama o nome da animação. Aqui eu vou botar um tempo grande, porque quanto maior for o nosso desenho, o nosso path, maior vai ter que ser o tempo para ele não ficar numa corrida muito grande para se desenhar e a gente reparar os detalhes do desenho. Então vou colocar 4 segundos, vou colocar que ele é linear e forwards, ok? Vou salvar e reparem, já temos o nosso desenho. Vou salvar de novo aqui para dar um refresh. E olha só o nosso desenho sendo feito. Bastante simples, né, gente? Bem simples, mas um efeito bastante legal. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como controlar esse desenho, né? Como controlar esse contorno através do scroll, para ele poder se desenhar conforme o scroll. Se você scrollar para cima, ele vai escondendo, se você scrollar para baixo, ele vai desenhando. Vai ser bastante interessante também.